Fundado em 1833, na sequência do cerco do Porto, pelo rei Dom Pedro IV, este é, na cidade do Porto, o mais antigo museu público de arte existente em Portugal, o Museu Nacional Soares dos Reis. Vamos conhecê-lo. Cento e 90 anos. É de facto uma longa e relevante história esta, a do Museu Nacional Soares dos Reis. As origens do museu como museu de pinturas e estampas encontram-se em 1833, na sequência do cerco do Porto, que começara no ano anterior. Dom Pedro IV, o monarca que, cercado na cidade, luta pelo definitivo triunfo em Portugal de um regime constitucional e parlamentar, Dom Pedro IV é sensibilizado para a necessidade de salvaguardar, de proteger algumas coleções artísticas que se encontravam nas residências de algumas famílias aristocráticas, partidárias do regime absolutista e que haviam fugido da cidade, bem assim como as coleções de interesse artístico existentes em muitos mosteiros e conventos e que igualmente se encontravam despovoados com a saída dos religiosos. Nasce assim este Museu de Pinturas e Estampas, que será reforçado em 1834 com a extinção das ordens religiosas, com a integração dos espólios de outros conventos, agora já não só da cidade e de alguns conventos relevantes, como o Mosteiro de Tibães ou o de Santa Cruz de Coimbra. Em 1836, definitivamente este museu é institucionalizado por decreto da Rainha Dona Maria II e 3 anos depois, em 1839, passa para a direção da Academia de Belas Artes do Porto. Aliás, o museu e a Academia vão, em parte, partilhar o mesmo espaço. O antigo convento de Santo António da cidade, o edifício que nós conhecemos nos nossos dias, e há já muitas décadas, como a Biblioteca Municipal em São Lázaro. Aliás, esta tutela da Academia de Belas Artes vai contribuir para que a coleção do museu se vá alargando, fruto de exposições e também dos trabalhos de alguns relevantes alunos e professores, particularmente na segunda metade do século XIX, com a integração de obras importantes de Silva Porto, Marques de Oliveira e, claro, de Soares dos Reis, esse nome incontornável da arte portuguesa das últimas décadas do século XIX e que, alguns anos mais tarde, verá o seu nome, afinal, tornar-se no patrono do museu, Museu Soares dos Reis, coisa que acontece na sequência da implantação da República em 1911. A sua classificação como Museu Nacional ocorre já em 1932. E é também a partir dessa altura que se começa a equacionar novas instalações, algo que vai ganhar força em 1940, quando definitivamente se pensa na instalação do museu neste edifício, ou popularmente designado Palácio dos Carrancas. Também ele um edifício aristocrático, nascido nos finais do século XVIII, mas que se havia convertido no século XIX na residência oficial dos reis de Portugal, no Porto. A mudança para o Palácio dos Carrancas vai contribuir também para um grande desenvolvimento do Museu Nacional. São integradas também novas coleções, como por exemplo a do extinto Museu Industrial do Palácio de Cristal e uma clara aposta dos novos diretores do museu em obras mais contemporâneas. Aliás, uma característica será reforçada já depois do 25 de abril de 1974, com Soares dos Reis a desenvolver o Centro de Arte Contemporânea, que em grande parte irá contribuir para alicerçar aquilo que virá a ser
o Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Mais recentemente, na passagem do século XX para o século XXI, o museu vai ser objeto de profundas intervenções da responsabilidade do ateliê do arquiteto Fernando Távora. E, ainda mais recentemente, a sua exposição permanente foi também objeto de uma profunda reforma. Mas isso é já um pretexto para irmos à conversa com o atual diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, António Ponte. E a nossa conversa com o diretor traz-nos, por sua sugestão, até um dos espaços mais icónicos do museu. Este. Que espaço é este? E porquê esta escolha? Não, por uma razão muito clara, porque é o espaço que evoca o nosso patrono. O Museu Nacional Soares dos Reis é Museu Soares dos Reis desde 1911. Logo depois da República, o Soares dos Reis foi transformado na personalidade que veio dar nome ao museu. Soares dos Reis foi o primeiro bolseiro em escultura no estrangeiro, portanto, de Portugal. Portanto, esta relação, esta importância do escultor como patrono do museu é relevante. Além do mais, tem aqui uma das mais belas obras de escultura da nossa coleção, que é, se calhar, a obra mais fotografada do nosso museu, o Desterrado, que, para além de ser uma espetacular obra de arte, é também hoje um mote para uma discussão da contemporaneidade dos museus e o papel dos museus na sua relação com os tempos atuais. E, portanto, olhar para estes temas do passado e trazê-los para o futuro, para o presente e para o futuro, é também uma das nossas missões de trabalho atualmente no museu. Reler as coleções, olhar para as coleções à luz dos dias de hoje, sem esquecer a sua importância e o seu momento de criação, mas tentar mostrá-las também de alguma forma apoiando as discussões da contemporaneidade. Os museus são lugares de análise, de discussão, de disrupção, não são espaços claramente onde se vai ver o belo, onde se vem só passar tempo. Evocar o passado, mas muito olhar para o presente. Aliás, um bocadinho este conceito que a história nos traz, portanto, é olhar para o passado, mas perspectivar muito o futuro. E nós queremos também, no novo posicionamento que estamos a tentar dar ao museu, que ele seja um museu que discuta a sua contemporaneidade, que discuta o global, não esquecendo o seu local de origem, o seu passado, a sua história e a sua implantação no território. Nós somos um lugar... O que nos leva à nova exposição permanente. Depois de algum tempo encerrado, o museu reabriu a sua exposição permanente, onde se reflete muito dessas preocupações. Não é? Aliás, nós deixamos-lhe chamar a exposição permanente e chamamos-lhe a exposição de longa duração. Por um lado, retira-lhe esse caráter estático que o permanente confere às exposições do museu, mas porque, de facto, nós queremos que a exposição seja um permanente devir, que tenha mudanças periódicas, que tenha alterações periódicas, umas suscitadas pelas discussões, outras suscitadas pelas necessidades de conservação dos próprios objetos. Portanto, nós abrimos esta exposição a 13 de abril de 2023 e preparamos-nos agora no segundo trimestre de 2024 para fazer a primeira revisão. Há um conjunto de peças que sairão da exposição, outras que entrarão, porque a coleção do Museu Nacional de Soares Reis tem cerca de 18 mil objetos e temos 1.400 em exposição. Portanto, é importante que as pessoas possam também ver mais diversidade de peças e desta forma também ativarmos muita curiosidade do museu. Mas como é que isso é possível? O museu não cresceu em tamanho. Como é possível ter trazido mais peças agora para... Porque foram criados um conjunto de dispositivos museográficos que nos permitiram aumentar o espaço útil da exposição. As salas hoje são uma composição entre espaço permanente, construído e espaço e estruturas museográficas que nos deram essa versatilidade e que nos permitiram aumentar bastante o volume de peças em exposição. Por outro lado, a exposição, quem vier visitar-nos percebe que é um cruzamento de expressões artísticas. Nós deixamos de ter uma exposição seccionada por expressão artística, as expressões estão cruzadas, estão interligadas, porque os artistas não viviam isolados no seu tempo, viviam em conjunto. Aliás, nós temos obras que representam artistas a pintar outros artistas que
que estão a trabalhar em conjunto com outros e, portanto, era preciso também dar essa percepção aos públicos. E, por outro lado, construímos uma narrativa que, de alguma forma, pretende evocar a própria história do museu, percebendo-se que o Museu Soares Reis, nos seus 190 anos, teve um longo percurso e, portanto, nós quisemos também dar essa perspectiva de evolução da própria história do museu aos nossos visitantes, porque eu achava, e depois em equipa concluímos que, de facto, a exposição poderia ter aqui várias narrativas, várias formas de conduzir a visita, que eu acho que conseguimos no final. E o corolário que é esta exposição desses 190 anos, é possível já fazer um balanço ao fim destes meses? Podemos fazer um balanço, portanto, aliás, como nós acabamos de divulgar, nós tivemos mais de 74 mil visitantes entre janeiro e dezembro de 2023. Foi o ano com mais visitantes, à exceção de 2016, onde houve aquela exposição extraordinária do Amadeu Sousa Cardoso, que arrastou ao museu um público adicional. Portanto, isto prova que, mesmo só tendo aberto esta exposição em abril, a implantação, a divulgação do museu tem dado fruto, o nosso trabalho tem resultado num aumento claro da visitação e nós pretendemos fazer uma análise a 13 de abril de 2024 para ter uma percepção absoluta do impacto no resultado do museu. E um museu que não está só voltado para dentro, vocês têm apostado uma série de iniciativas também, Museu Fora de Porta. Sim, nós desde 2021, quando começamos a trabalhar no museu, procuramos não só olhar para dentro, mas olhar muito para fora. Há uma coisa que nós precisamos de ter percepção, é que nós temos de olhar para a nossa comunidade patrimonial, para a nossa comunidade de envolvência. Nós temos dois lemas que são muito importantes e que definem muito a nossa estratégia. Por um lado, é um museu que pensa global, mas que age a partir do local. E, portanto, partindo daqui, nós temos de perceber onde é que estamos e como é que podemos impactar na vida das nossas comunidades de proximidade, mesmo pensando de uma forma mais alargada. Por outro lado, nós queremos ser um museu que trata de pessoas, todos estes artistas, todos estes agentes da história, por pessoas, que somos todos nós que trabalhamos no museu atualmente, e para as pessoas. Nós temos uma noção da missão de serviço público bastante pragmática, portanto, nós temos de devolver às pessoas um museu tendo em conta o investimento que é feito pelo Estado no nosso museu. E, portanto, essa noção da pessoa e da comunidade no centro tem-nos arrastado, portanto, para olhar para as atividades que produzimos internamente, mas também olhar para fora e irmos à procura de outros agentes. Nós temos dois programas, claramente, de ativação externa, um que se chama Arte e Saúde, que é um programa em que nós estamos a trabalhar as comunidades de saúde aqui da nossa envolvência, portanto, o Hospital Santo António, a maternidade, e vamos alargar agora para o Hospital Magalhães Lemos, e temos outro programa que se chama Outros Lugares. E outros lugares são todos os outros lugares onde o museu não está, mas quer estar. E pode ser numa rua, pode ser numa universidade, pode ser numa empresa, pode ser onde nós formos desafiados a estar. E nós temos tentado responder a esses desafios, provocar alguns desafios também, mas, portanto, fazer aqui um trabalho de muita aproximação à comunidade. Só dessa forma eu acho que se explica também este aumento de visitantes. Estamos agora num espaço do museu que é da particular afeição da nossa próxima convidada. Vimos agora à conversa com Liliana Aguiar, dos Serviços de Educação do museu. Onde é que estamos precisamente? Neste momento estamos numa das salas da exposição de longa duração, dedicada a Henrique Pousão, um dos grandes artistas do século XIX no panorama artístico português. A Liliana conhece, obviamente, todos os recantos do museu, é por isso uma das pessoas que nos poderá fazer aqui uma visita ao longo do Soares dos Reis. Desde a entrada, pode ser? Com certeza. Então. Entramos então na fundação do museu e de seguida é possível nós deslumbrarmos-nos com obras dos românticos, do romantismo.
E a seguir ao romantismo, onde podemos ver o retrato, onde podemos ver pintura de costumes, pintura histórica, vamos entrar no naturalismo. Portanto, Silva Porto, Marcos de Oliveira, Henrique Pousão, com a pintura de ar livre, pintura de paisagem, levada a cabo por esses artistas. Saindo do naturalismo, vamos entrar numa galeria onde é possível visualizarmos toda a parte da obra de Soares dos Reis, o patrono do museu. Queres destacar algumas obras? Desterrado, por exemplo, o caso do Desterrado, que é a sua obra-prima e foi a obra final de curso, que foi para a avaliação de Soares dos Reis. A Flor Agreste, a Saudade, a Filha dos Condes de Almedina. Portanto, são várias, ou o Conde Ferreira, também, pela sua monumentalidade. Portanto, são algumas das obras que podemos destacar da obra de Soares dos Reis, porque não está toda aqui. E depois entramos em 900, portanto, com a presença de artistas como Aurélia de Sousa, como Artur Loureiro, também naturalistas, mas já de transição, um José Malhoa, portanto, e uma comunhão de obras entre diferentes academias, Porto e Lisboa. E de seguida levamos-nos para o modernismo. O modernismo, onde podemos ver algumas das obras de Amadeu, uma de Amadeu Sousa Cardoso, obras de Eduardo Viana, Canto da Maia, portanto, várias obras que representam os artistas modernistas portugueses. E ainda também o caso do Centro de Arte Contemporânea, portanto, com algumas obras como, por exemplo, Fernando Lenhas, em comunhão com outras, como o caso do Cândido Portinari, também que foi adquirido, um dos painéis que foi adquirido, foi doado ao Estado português. Mas o museu depois tem um outro piso. Exatamente. E o que é que lá podemos observar? Nesse outro piso, saímos das artes plásticas, que caracterizam o primeiro piso, com a pintura e com a escultura, e vamos para as artes decorativas. E no segundo piso é possível vermos mobiliário, ourivesaria, joias de uso comum e acessórios pessoais que eram doados ao museu, a cerâmica das principais fábricas de cerâmica portuguesas e ainda, portanto, os próprios espaços que pertenciam a esta casa enquanto residência e palácio, o caso da sala da música, a sala de jantar, e terminamos no Oriente. Portanto, a viagem termina no Oriente com várias obras em diálogo, nomeadamente mobiliário, cerâmica e um par de biombos de arte Nambá, que nos permite falar deste diálogo de culturas entre Oriente e Ocidente e da viagem que os portugueses fizeram até lá. Claro que estes são os espaços que o público observa, mas o museu é muito mais do que isso. E o Soares dos Reis tem muitos outros espaços. Pode-nos desvendar um bocadinho desse outro lado, para lá daquilo que o público pode observar? Tem muitos outros espaços, nomeadamente a biblioteca e o arquivo, pode ser utilizado por qualquer pessoa, mediante marcação, que tem, no fundo, o acervo documental relacionado com a história do próprio museu e das coleções aqui existentes, serviço de conservação e restauro, as reservas extensas de pintura, desenho, mobiliário, escultura, portanto, que não são visíveis, mas podem também, portanto, tem uma riqueza enorme que valoriza o acervo. E além disso tem outros espaços também. Nomeadamente no exterior. No exterior, exatamente. São muito recentemente foram abertos ao público. Estão abertos ao público, à comunidade, abertos à cidade. O caso do jardim, conhecido como o Jardim do Velódromo Rainha Dona Amélia, que é aberto à comunidade, à cidade, várias vezes para eventos também. E velódromo porque era um recinto que foi concebido para corridas de bicicletas. Corridas de bicicletas, exatamente. Portanto, quem tiver a oportunidade de visitar o velódromo consegue ver claramente
a história, porque temos uma parte interpretativa no vidro virado para o velódromo e consegue ficar a saber o que acontecia, as famosas corridas de bicicleta que se davam no velódromo. E ainda o Jardim das Camélias, ou então o Pátio Picadeiro, que é maravilhoso também para uma breve contemplação dos azulejos e do próprio edifício. O Museu Nacional Soares dos Reis, para lá do espaço no interior do Palácio dos Carrancas, apresenta-nos também uma série de espaços exteriores muito interessantes, coincidentes com os antigos jardins, também com o Velódromo Maria Amélia, esse circuito pensado para as corridas dessas velozes máquinas que surgiam nos finais do século XIX, as bicicletas. São também espaços que são hoje utilizados pelo museu para exposições e também para uso fruto do público que frequenta o Soares dos Reis. E, a partir destes espaços exteriores, temos também uma perspectiva privilegiada sobre o próprio palacete. Construído mesmo no final do século XVIII, 1795, ele é já marcado por essas novas correntes artísticas e arquitetónicas que passam então a dominar o neoclássico. Um edifício concebido como residência da família Moraes e Castro, que aqui vai desenvolver não só a sua residência, mas também um espaço oficinal, industrial, uma fábrica de passamanarias, que vai contribuir muito para a riqueza da família, que, no entanto, não vive aqui muito tempo. A instabilidade das primeiras décadas do século XIX, na cidade do Porto, cruza-se com a história deste palácio, o Palácio dos Carrancas, como fica popularmente designado. Ainda hoje não sabemos exatamente porquê, a tradição disto tem a ver com o aspecto carrancudo, pouco simpático dos Moraes e Castro, mas é apenas uma hipótese. Certo é que logo no início do século XIX, em 1809, o palácio vai ser ocupado pelo Marechal Soult, a quando da ocupação da cidade pelas tropas napoleónicas na segunda invasão francesa. Depois é o Duque de Wellington que aqui se vai instalar. Alguns anos depois, em 1832, este é o sítio onde inicialmente Dom Pedro IV se instala durante o cerco do Porto. Aliás, vai ser depois o seu neto, Dom Pedro V, que vai adquirir o edifício para torná-lo na residência oficial dos reis de Portugal, na cidade do Porto. Enfim, muitas das histórias que são também reveladas na visita ao museu. O Museu Nacional Soares dos Reis é de facto um museu histórico. É histórico pelo seu longo percurso, pelos diferentes edifícios que ocupou, incluindo, obviamente, o Palácio dos Carrancas, pela sua relevante coleção, enfim, em muitas dimensões, incluindo também o facto de possuir aquela que é uma das mais antigas associações de amigos do museu em Portugal. E esse é o pretexto para virmos à conversa com Álvaro Sequeira Pinto. Ele é o presidente do Conselho Diretor dos Amigos do Museu Nacional Soares dos Reis. Doutor, é uma longa história que remonta a 1940, não é? É exatamente. O Círculo José de Figueiredo é a segunda mais antiga associação de amigos. Círculo. Doutor José de Figueiredo. Quer-nos explicar? Amigos do Museu Nacional de Soares dos Reis. O doutor José de Figueiredo é uma grande figura dos museus, como sabe, um homem da museologia, criador também do Instituto José de Figueiredo, em Lisboa, de Conservação e Restauro, um homem do Porto, que quisemos homenagear, que quiseram os fundadores da associação, quiseram homenagear quando constituíram o grupo de amigos do Museu Nacional de Soares dos Reis com o seu nome. O que aconteceu em 1940 e que teve uma relevância muito grande. Consta até que na própria aquisição do edifício contíguo ao Palácio dos Carrancas, onde funcionam atualmente os serviços administrativos do museu, foram adquiridos com o apoio do Círculo Dr. José de Figueiredo. O Círculo Dr. José de Figueiredo chama-se
Círculo Dr. José de Figueiredo, amigos do Museu Nacional de Soares dos Reis. É a segunda mais antiga associação de amigos no país e é a maior associação de amigos. Temos cerca de 2.500 associados, portanto eu sou um mero representante de 2.500 amigos desta casa que a frequentam, que a vivem e que a visitam, se não diariamente, alguns quase diariamente. E são, de facto, muito amigos, porque desde 1940 a Associação tem tido um papel importante no apoio à própria atividade do museu, aquisições, conferências. Quer-nos falar um pouco sobre, afinal, qual é a missão da Associação? A missão estatutária é a divulgação da cultura e o apoio ao Museu Nacional de Soares dos Reis. Apoiar e divulgar o apoio nacional de Soares dos Reis. Esse apoio manifesta-se das mais diversas maneiras, desde o apoio mecenático, financeiro, ao apoio do voluntariado, ao apoio na aquisição de peças e ao apoio de trazer os amigos, leia-se, a sociedade civil. Nós estamos abertos, os amigos estão abertos e, portanto, não somos uma lista fechada. Trazermos pessoas aos museus, através da música, através da poesia, através da literatura, através de conferências, de temas diferentes, às vezes inesperados, porque no museu é possível discutir os temas mais variados que preocupam a nossa sociedade e relacioná-los com a arte e torná-los mais cativantes, mais interessantes, abordar os assuntos de outra forma. E temos feito isso, e é dessa forma que tentamos ajudar o museu, também com aquisições e também no próprio apoio às obras infraestruturais que o museu tem tido, nomeadamente recentemente nas últimas obras que o museu fez, graças ao apoio dos nossos mecenas, que sem eles também não poderíamos fazer grande coisa, porque vivemos das cotas dos nossos associados, que são cotas simbólicas. E têm também um relevante papel editorial, isto é, os amigos do Museu Nacional de Soares dos Reis são os editores de uma revista que é uma referência há anos no panorama da museologia nacional. Temos muito orgulho na nossa revista Museu. A revista Museu é a mais antiga revista de artes decorativas em Portugal, a única editada por um grupo de amigos. Neste momento já vai na sua 4ª série e continuamos a conseguir editá-la graças ao mecenas. E vai ser reeditada agora o próximo número, em janeiro, fevereiro, muito brevemente, e é um espaço onde os autores encontram uma forma de divulgar os seus trabalhos, não apenas sobre o Porto e as artes decorativas, mas sobre matérias muito variadas. É uma revista muito antiga, muito apreciada, na qual temos um orgulho que acho que é justificado. E agora aqui um apontamento um pouco mais pessoal, que é que escolheu este sítio quando lhe pedi para escolher um lugar para esta nossa conversa. Porquê aqui? Eu escolhi o autorretrato da Aurélia de Sousa porque ela tem este ar interrogativo, pertinente, que não deixa ninguém indiferente neste museu. É uma peça que é tesouro nacional. Este museu tem vários tesouros nacionais. É um convite a vir ao museu. Por outro lado, acabamos de festejar os 100 anos da Aurélia de Sousa. Por outro lado, festejamos com isso a reabertura do nosso museu, que é um momento importantíssimo para os amigos, porque os amigos não gostam de ver o seu museu fechado e agora vê-lo reaberto nesta nova versão é uma satisfação enorme e, portanto, foi essa a minha escolha, como um livro aberto, como um convite aos amigos e às pessoas que ainda não são amigas a tornarem-se amigas do Museu Nacional de Soares dos Reis e a visitarem este novo museu que é apresentado à cidade e ao país. E é como o Soutor dizia, um olhar que se interroga, que nos interroga, afinal, como dizia, os museus servem para interrogar a nossa contemporaneidade. Exatamente, exatamente. Uma forte aposta nestes últimos anos do Museu Nacional de Soares dos Reis é a sua relação com a comunidade. E isso passa também pelos vizinhos. E a esse propósito
vimos à conversa com um dos vizinhos do Museu Nacional Soares dos Reis, com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Está connosco Henrique Cirne de Carvalho, professor catedrático, diretor do ICVAS. Professor, como é esta relação quase de janela para janela, não é? Isto é uma relação de excelente vizinhança, começa por aí, de benefício comum. E o que tem acontecido nos últimos anos, e com a atual direção do Museu Soares dos Reis, houve essa interpretação de que a relação se estabelece além das portas do museu e das paredes do museu, e sobretudo com uma instituição que tem tanto de backup na relação com a arte e com a cultura, como acho que o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, através do seu patrono e todos aqueles que seguiram, neste quadro que aqui tão bem identifica um género e, enfim, esta intensidade, que falávamos há pouco em conversa, mas fazia sentido intensificar esta relação. E é isso que nós temos procurado fazer num benefício que identifique de um benefício comum. Portanto, uma excelente vizinhança. É isso que tem acontecido. O mestre dizia que um médico só sabe medicina, nem medicina sabe. Nem medicina sabe, não é? É uma frase que não é dele, que é de um espanhol, mas que ele utilizou e que transcreve de uma forma absolutamente clara aquilo que é a percepção de que alguém que tem apenas uma formação científica e, sobretudo, quando é vocacionado para ser médico, que ultrapassa larguissimamente aquilo que é o conhecimento científico, deve ter outras competências. E a arte, o conhecimento, o humanismo, são a tradução de um percurso que ele procurou identificar como fazendo parte da formação de qualquer cidadão, sobretudo aquele que quisesse ser médico. Portanto, é essa incorporação desse modelo e dessa intenção que nós procuramos acompanhar no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar e que também foi desenvolvido no início com os seus fundadores, de que destaca, obviamente, o professor Nuno Grande e Floriano de Andrade. Claro. E o que têm feito nestes últimos tempos, nesta relação com o Museu Nacional Soares dos Reis? Os alunos vêm aqui? Também. E o museu também vai ao ICVAS. E o museu também vai ao ICVAS. Aliás, foi assim que se iniciou este convívio de maior proximidade e o Dr. António Ponte tem sido um parceiro fundamental para a concretização deste projeto. E quando o museu decidiu sair de portas, a primeira instituição que procurou foi o seu vizinho da frente e foi com muito gosto que nós acolhemos essa iniciativa. Temos um espaço bonito e com grande disponibilidade para acolher modelos desta natureza, mas que incorporamos ainda com competência adicional para que pudesse ser um espaço expositivo que servisse também ou essencialmente para isso. E foi nesse enquadramento que o primeiro movimento da saída do museu para fora aconteceu no ICVAS. E, como dizia, o sentido também tem sido um bocadinho contrário. Eu próprio participei aqui em algumas tertúlias que o museu e o Dr. António Ponte, enfim, proporcionaram ao Porto, e são os nossos alunos, os nossos estudantes, os nossos funcionários que têm condições especiais e fazem aqui visitas de formação acompanhadas por quem transforma apenas uma percepção visual numa história, não é? E isso faz toda a diferença. Sei que o professor tem uma relação antiga com o museu, uma relação pessoal, não é? Tenho. Eu tenho as minhas primeiras memórias, eu teria para aí 6 ou 7 anos, ou 8, devia ser por aí, e uma conservadora deste museu era vizinha de casa dos meus pais, e lembro-me dela nos trazer e fazer algumas visitas, obviamente, naquela que era a mentalidade de uma criança de 7 ou 8 anos, mas lembro-me perfeitamente destas visitas. Depois houve um período de maior afastamento e agora a recuperação desta relação tem também esse sabor de um regresso a memórias que são sempre, as memórias da infância são sempre, sobretudo, uma infância bem vivida e feliz, recuperá-la é sempre bom. E consigo fazer aqui, ter essa sensação neste museu também. E, professor, claro que Abel Salazar, médico, investigador, professor, tal como o professor, é uma referência. Mas, para lá de Abel Salazar, neste vasto mundo que é o Museu Nacional Soares dos Reis, se eu lhe pedisse para destacar enfim, alguma área, qual era aquela que mais gosta?
num museu como este, que tem tanta oferta, coisas tão bonitas e que são, enfim, despertam essencialmente aquilo que é o enquadramento visual e as sensações visuais. E eu fui um bocadinho apanhado, e aliás por desafio que o Dr. António Ponte me fez na altura para participar aqui nestas tertúlias, para a necessidade de selecionar dentro daquilo que é a exposição permanente, o que é que eu gostaria, o que é que me chamou mais a atenção. E foi um bocadinho à volta dos naturalistas. E Isso parece com alguma coisa a ver com a medicina? exatamente, e foi exatamente por aí. Então, porque a vida, enfim, a pintura ou a escultura tem a ver com a vida do seu autor. E a vida do seu autor é condicionada por enormes condições de enorme diversidade também. E a doença pode ser particularmente importante naquilo que condiciona a saída ou a ida da pessoa, pintor, o escultor, o autor, procurando determinadas condições para ultrapassar as suas limitações ou as limitações criadas pela doença. Sim. E, portanto, aqui, e há ali variedíssimas circunstâncias, se percorrermos a história da arte, vamos encontrar quantidade de autores que foram condicionados na sua vida pela sua doença, e a sua doença teve um enorme impacto naquilo que foi a manifestação da sua arte. Portanto, foi e daí os naturalistas, daí Silva Porto, Pousão e as viagens tal e qual. E as viagens que fizeram, muito determinadas por uma condição de pouca saúde ou de doença grave. Muito rapidamente, assim a curto, médio prazo, que novidades é que o museu vai trazer? Este ano, nós vamos dedicar este ano a um tema que é comum, que são os 50 anos do 25 de Abril. E porquê é que nós vamos trabalhar os 50 anos do 25 de Abril? Nós temos como tema central do nosso trabalho anual liberdade e transgressões, portanto, que nos remete para esse momento de libertação, e naturalmente a transformação implica sempre alguma transgressão, mas queremos assinalar um momento muito especial, que é a criação do Centro de Arte Contemporânea, que aconteceu no Museu Nacional de Soares dos Reis em 76, portanto, no decurso do funeral do museu que os artistas contemporâneos fizeram aqui no dia 10 de junho de 74, porque era um museu que não respondia à evolução dos seus tempos, e também este Centro de Arte Contemporânea que vem dar origem a uma nova instituição na cidade, com a qual nós estamos a trabalhar em parceria, que é Serralves. E, portanto, há aqui esta ligação quase que umbilical entre as duas unidades museológicas e que muitas pessoas desconhecem. Portanto, nós vamos trabalhar esse tema. Por outro lado, estamos a trabalhar num conjunto de exposições que partem desta exposição de longa duração para exposições temporárias sobre cerâmica, sobre o próprio Soares dos Reis. Portanto, teremos no próximo ano uma grande exposição de Soares dos Reis. Estamos a fazer catálogos integrais de algumas obras, nomeadamente da Aurélia e do Soares dos Reis, e depois a nossa perspectiva passa por conseguir, de facto, solidificar esta implantação, esta solidificação junto da comunidade, com projetos que vamos ter, por exemplo, com o Quarteirão Cultural de Bombarda, e procurando, de facto, alargar isto, a par de um conjunto de reformas infraestruturais que temos de fazer, porque isso também faz parte do cotidiano do museu. Museu de referência absoluta quando falamos da arte em Portugal no século XIX e XX, o Museu Nacional de Soares dos Reis não deixa, contudo, nos apresentar outras coleções de outras épocas e de outros marcantes períodos. Aliás, isso mesmo reflete a nova exposição permanente, que destaca muitas dessas peças em espaços privilegiados como este, onde podemos contemplar, entre muitos outros objetos de interesse, este fabuloso Cristo articulado, medieval, datado provavelmente do século XIII. Ou então,
proveniente do antigo convento de Santa Clara, em Vila do Conde, esta estante belíssima do século XVII. Mas, regressando à Idade Média, aos finais da Idade Média, são também notáveis estas esculturas de Nossa Senhora, ou então, já do início do Renascimento, as pinturas de Grão Vasco, ou da Escola de Grão Vasco. São, afinal, motivos, pretextos para uma visita a um museu que necessariamente deve conhecer.